Comigo em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 21, eu queria que você me desse de presente agora a sua atenção. Nesse momento nós estaremos entrando em um ambiente profético. Desde o início desse culto nós já estamos sentindo Deus se manifestar, Deus agir de uma maneira gloriosa. Mas nesse momento Deus quer falar conosco, Deus quer falar com a tua igreja e nós precisamos de atenção. Então por isso, se você puder reagir, glorificar, anotar aquilo que Deus vai falar com você nessa manhã, não se distraia. Ainda que é um culto que tem poucas pessoas, porque muitos foram visitar as mães, né? Muitos saíram. Você está aqui por um propósito, e Deus te trouxe aqui por um propósito. Eu vou repetir isso mais uma vez: Deus te trouxe aqui por um propósito. Quem crê dessa maneira? Então me dá de presente a sua atenção, fica ligado comigo aqui, porque eu sei que Deus vai nos levar para um ambiente profético nessa manhã. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo de número 21. Quem achou diz glória a Deus. Diz assim o texto: E Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi-se perguntar ao Senhor, versículo 23, e o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão entre as suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no ventre, e saiu o primeiro ruivo, e toda como uma veste cabeluda, e por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era simples, habitando em tendas, e amava Isaac e Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozinhava um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou pronto, a ponto de morrer, e para que vai me servir logo a minha primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu, bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou a Esaú a sua primogenitura. Amém? Somente até aqui, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra que está aberta diante de nós. Eu te peço para que o Senhor nos leve a um ambiente profético nessa manhã. Eu quero repreender toda distração, todo peso, todo cansaço. Eu te peço que a tua palavra tenha o poder de nutrir aquilo que precisa ser nutrido na nossa vida. Eu te peço para que nesse momento o Senhor nos leve a um nível de consciência, a um batismo do Evangelho, acerca daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor possa nos levar esse momento poderoso na tua presença, papai. Que o Senhor possa transformar a nossa vida, o nosso caráter. Nós precisamos da sua palavra, papai, e nós profetizamos que esse culto será o melhor culto da nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê comigo, aplauda o Senhor mais uma vez no seu lugar. Sabe, esse texto é um texto muito conhecido, você conhece a história, eu já ministrei algumas vezes sobre esse texto, e eu queria que você mergulhasse nesse entendimento comigo. Esse texto é um texto que sempre me chama a atenção, e essa manhã eu estava com duas palavras no meu espírito para compartilhar, e quando eu cheguei aqui o Senhor falou: cara, vai para esse caminho, porque é um caminho daquilo que eu quero falar com a igreja mais uma vez. E isso é muito claro, porque toda vez que eu leio esse texto, eu sou levado a ser tentado e confrontado por Deus, porque dentro de nós temos algumas versões, dentro de nós temos algumas maneiras de viver, né? O apóstolo Paulo diz isso: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo cometendo, ou como homem pecador que sou. Nós temos várias versões de nós. Eu, por exemplo, tenho a versão do Kaique marido, a versão do Kaique filho, a versão do Kaique pastor, do Kaique amigo. Nós temos várias versões nesse ambiente. Alguém que foi salvo por Jesus, o Kaique que ama a palavra de Deus, que ama subir monte, que ama esse mover profético. Essa é uma das versões que eu tenho no meu espírito. Mas eu também tenho uma outra versão dentro de mim, que tem um
Kaique que falha, o Kaique que erra, o Kaique que vai desejar para algumas pessoas, o Kaique que não vai estar de acordo com o que as pessoas acham, o Kaique que é melancólico, fleumático, um pouco sanguíneo de vez em quando, só de vez em quando, né? Eu tenho essa versão dentro de mim também que eu preciso todos os dias matar o velho homem. Eu vi uma frase esses dias que é muito poderosa, dizendo assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido quando eu desci as águas do batismo, mas todo dia ele tenta ressuscitar e eu tenho que afogar ele de novo. Todo dia a gente tem que pegar o velho homem e afogar ele, dizendo: você não vai ressuscitar, porque dentro de nós temos algumas versões, a versão que você gosta e a versão que você também não gosta. Isso faz parte, o ser humano é assim. O ser humano tem versões boas, o ser humano ele é tentado a viver a palavra de Deus de uma maneira contundente, mas às vezes essa intensidade, essa luta dentro da gente, de lutar com o que é bom contra o que é ruim, isso é saudável, porque isso é o Evangelho, e isso nos mostra que nós somos seres humanos. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Isso nos mostra que nós dependemos de Deus. Eu vim pregar para alguém hoje que depende totalmente do Senhor. Será que existe alguém que depende totalmente do Senhor aqui? Nós precisamos do Senhor para viver. Nós precisamos do Senhor para viver o ministério, a nossa casa, a nossa família. E é isso que o Senhor está nos levando para que a gente possa entender. Porque quando olhamos para Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 21, a Bíblia nos conta uma mulher que engravidou, ela é da família dos patriarcas, ela era estéril. Rebeca não podia gerar. E agora quando você medita nesse texto, ela ora ao Senhor e o Senhor lembra dela. E o Senhor toca a sua madre, e aquilo que o Senhor fez, ela veio conceber um propósito sobrenatural. Ela vai orando e Deus toca a madre dela, mas a Bíblia diz que o ventre dessa mulher, quando ela gera, começa a balançar muito. Ela começa a ficar preocupada na sua gestação. Ela orou, Deus tocou no seu ventre, ela concebeu e estava gerando filhos, e ali ela estava preocupada porque o ventre dela balançava muito. E ela orou mais uma vez dizendo: olha, eu estou grávida, mas eu estou preocupada, meu ventre está balançando demais. Então a palavra do Senhor foi para ela mais uma vez, e a palavra estava dizendo: são duas nações que você carrega dentro do seu ventre. Uma nação será maior do que a outra. O menor vai servir o maior, e isso é muito forte, porque Deus está dizendo: tem duas gerações, duas nações dentro de você. O primeiro filho nasceu, e naquele tempo existia uma bênção, já expliquei isso para os irmãos aqui na Carral, existia uma bênção da primogenitura. O homem que nascesse com essa bênção da primogenitura, ele poderia estar do lado do pai, ele poderia sentar na mesa do lado do pai, ele poderia receber algumas túnicas diferentes, ele crescia com autoridade, com liderança. Existia uma bênção daquele que era primogênito, e o primeiro filho nasce chamado Esaú, e na cultura judaica eles dão um nome de acordo com a identidade do filho. Por isso, irmãos, quando você tiver um filho, tenha ciência que o nome que você está dando tem acordo com a identidade espiritual que o teu filho carrega. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Não vai fazer igual minha mãe e meu pai, que na época que queria me ter, o nome era Fúvio. Eu falei: como que pode? Imagina vocês aqui agora, vamos chamar o pastor Fúvio Mota. Meu Deus, não tem crédito nenhum. Graças a Deus que com 8 meses de gestação, minha mãe está na praia, de repente passa um neguinho, pastor Márcio, correndo na praia. A mãe grita: vem pra cá, Kaique. Fui salvo por esse Kaique, eu queria saber quem é ele. Fui salvo, graças a Deus não é Fúvio. Ela falou: não é Fúvio. Tinha um ator chamado, meu pai falou que tinha um ator chamado, né, Carecão? Ator Fúvio. Alguém lembra? Fúvio e... como que é? Stefanini? Oxi, é ousado esse nome, né? Com esse sobrenome tudo bem ter Fúvio, né? Mas deveria ser Fúvio Silva Mota, né? Não ia trazer credibilidade nenhuma. Mas ali eu acredito que esse livramento que Deus me deu já apontava para a minha identidade. Porque sabe qual que é o significado da palavra Kaique? Aquele que desliza sobre as águas. Eu falei: olha, isso é profético. Eu sou como Pedro, ousado, vivendo pela fé, porque o nome, ele está de acordo com a identidade que você carrega. Você tem um nome, irmãos, e tenha certeza no que eu estou te falando. Se Deus permitir você ter esse nome, é porque você tem uma identidade espiritual. Nós não estamos vivendo no tempo do judaísmo, mas eu acredito que cada nome carrega uma sigla, e quando você tiver o teu filho, você vai colocar um nome de acordo com a identidade espiritual. Quem crê dessa maneira aqui nessa manhã? O primeiro filho se chamou Esaú, era alguém que era ruivo, peludo, alguém que era para estar no campo. E logo depois de que Esaú nasce, o segundo queria nascer primeiro. Existia uma briga no ventre da sua mãe Rebeca, e Rebeca deu o nome do segundo menino de Jacó, porque quando o primeiro filho saiu do ventre da sua mãe Rebeca, o segundo saiu automaticamente segurando o calcanhar do primeiro irmão. Olha que loucura.
Era como se o primeiro estivesse falando assim: você não vai primeiro, eu vou sair primeiro. E já tinha uma briga ali de ventre, de nações. E quando eu leio essa história eu sou muito impactado, porque quando ela olhou para o menino que estava segurando o calcanhar do irmão, ela falou: seu nome é Jacó. Jacó significa aquele que é ligeiro, aquele que é rápido, aquele que vai trapacear. Jacó tem essa sigla, aquele que engana, trapaceiro. Esse é o significado de Jacó. E dentro de nós temos várias versões. Nós temos uma versão verdadeira, nós temos uma versão falsa, nós temos Esaú, nós temos Jacó. E nós precisamos viver o evangelho para que a gente possa matar o velho homem e começar a viver a verdade do Senhor para cada um de nós. Levanta a sua mão, eu quero declarar hoje. Irmãos, tem uma versão que talvez você ainda não conhece da sua identidade. Talvez você não conhece, mas Deus está dizendo para nós aqui essa manhã: filho, eu vou levantar você com a sua verdadeira identidade. Se fosse você, eu já recebi essa palavra. Eu vou levantar você para que você desfrute de algo que você ainda não conhece. Talvez você só conhece o seu trauma, talvez você só conhece o seu pecado. Escuta, isso vale um glória a Deus. O diabo te conhece pelo seu trauma, o diabo te conhece pelo teu pecado, o diabo te conhece pelas tuas falhas, mas o nosso Deus te conhece pelo teu propósito, te conhece pelo teu nome, te conhece pela tua história. Você não é o teu erro, mas você é fruto da verdade do céu para você. Quem pode exaltar o nome de Jesus aqui? Aleluia. Esaú é primogênito, e Deus não se arrepende do que dá. Ele tem a bênção da primogenitura, porque no reino de Deus Ele não dá nada porque nós somos merecedores, ou porque você é muito crente, ou porque você ora muito, você jejua, você dizima. Não, você só recebeu tudo o que recebeu por causa de uma palavra chamada misericórdia. Repita comigo essa palavra: misericórdia. Misericórdia é você não receber de Deus aquilo que você merecia, porque o que nós merecíamos, punição. O que nós merecíamos, o inferno. Então pela misericórdia Ele veio e entregou para nós, sabe o que? Cristo. Então graça é eu receber de Deus aquilo que eu não mereço, e misericórdia é eu não receber de Deus aquilo que eu mereço. Então tudo que nós temos aqui, ninguém está aqui porque é bom, porque canta bem, prega bem, toca bem. Nós só estamos aqui, você só é crente, salvo, cheio do Espírito Santo, porque Deus habitou em você com méritos da graça. A graça que te salva. Será que tem um crente aqui nessa manhã que é grato pela graça de Deus, que é grato pela salvação, que é grato pela misericórdia? Não estou aqui em cima porque eu orei mais do que você, não estou aqui em cima porque eu estudei mais do que você. Nós só estamos aqui nesse altar porque Deus nos escolheu com méritos da graça e misericórdia para tocar as pessoas. Então entenda, o dom que você carrega não é porque você é bom, é porque Deus tem misericórdia de nós. O texto vai dizer que agora Esaú nasce ganhando a bênção da primogenitura, e o indivíduo ele tinha direito da dupla posse no patrimônio da casa. Quando a casa prosperava, ele tinha direito do patrimônio. Esaú recebe a bênção de representar a sua família. Esaú recebe a bênção de ser representante do seu lar. A casa toda está de olho em Esaú. Ele recebe essa bênção. Escuta, Esaú não pediu para nascer primeiro. Esaú simplesmente recebeu isso. Ele não pediu, ele apenas recebeu. Tem coisas que nós não pedimos para receber, simplesmente nós recebemos. E às vezes as pessoas não entendem isso. Uma vez uma pessoa me falou algo muito forte. Falou: sabe, as pessoas às vezes não têm inveja do que você tem inveja do que você é. Porque o que você é, elas não conseguem ser. E isso mudou minha mente, porque às vezes você olha para você e fala: estou sendo perseguida no meu trabalho, alguém está falando mal de mim. Não tenho nada, não sou ninguém. Mas o brilho que você carrega, tudo isso o diabo quer tirar de você. Irmãos, e você não pediu para nascer com o seu dom, você não pediu para nascer com o seu sorriso. E porque você não pediu, o diabo está louco para roubar de você aquilo que Deus te deu. Mas hoje eu quero liberar uma palavra profética. Eu vim com uma palavra profética essa manhã. Eu quero declarar que o diabo não vai roubar aquilo que Deus te entregou. O que Deus te entregou é seu, e você permanece. Vai permanecer sorrindo, vai permanecer sorrindo na sua casa, servindo a tua família. O que Deus te entregou é seu. A raiva do diabo, irmãos, conosco não é por causa da nossa cor de pele, não é por causa da nossa condição financeira.
Não é por causa do carro que a gente dirige, não, mas a raiva do diabo foi a herança que você recebeu de Cristo sem merecer. Ah, meu Deus, era para você glorificar a Deus por isso. A raiva dele foi porque você recebeu algo que ele não recebeu, perdão. Ele não teve oportunidade, por quê? Porque ele quis ser maior do que Deus. Ele quis ter soberba, e para soberba Deus não dá perdão. Deus, ele não perdoa. Mas Deus está entendendo, levantando uma geração para entender que quer receber graça, humildade, eu não sou ninguém, você não é melhor do que ninguém, todos aqui recebem a graça de Deus, e é por isso que nós estamos de pé. Quem pode exaltar Jesus aqui nessa manhã? A maior bênção de estar aqui hoje é o fato que nós recebemos salvação. Ele nos encontrou no lamaçal de pecado, Ele nos transportou do reino das trevas. Levanta as suas mãos um pouco. Ele nos transportou do reino das trevas. Isso é o Evangelho. Ele me encontrou sem merecer. Ele me encontrou, eu não estava pregando. Ele me encontrou, eu estava cheio de pecado, eu estava preso nas drogas, mas Ele veio com o seu olhar de misericórdia. E eu não posso achar que eu sou melhor do que alguém, porque quando Ele me encontrou, eu estava no lamaçal de pecado. E Ele não me encontrou porque eu sou bom, Ele me encontrou porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. Foi Ele que mudou a nossa vida, foi Ele que mudou a nossa história. Será que alguém pode agradecer Jesus aqui essa manhã pela graça? Como eu amo quando alguém entende isso. Como eu amo quando alguém entende isso. Que a nossa herança não está no que você carrega. Que a nossa herança não está na moeda. A nossa herança não está no dinheiro. Até porque se Deus virar a gente de ponta cabeça aqui hoje, não cai nem 10 centavos do nosso bolso hoje. E graças a Deus que Ele não nos ama. A nossa herança não está no carro, na moeda. Não é por causa disso, irmãos. A herança que nós carregamos não está no canudo da formatura. A herança que nós carregamos está no sangue precioso de Jesus. Ele venceu e isso basta. Ele venceu e isso basta. Levanta a sua mão. Você com Deus é maioria. Você precisa pegar essa palavra hoje aqui nesse lugar. Ontem a gente foi treinar num lugar chamado lá em Alphaville. Um monte de gente rica. E eu falei pro Renato, os mais ricos estão chegando agora. Porque o povo mais rico não está no Anália nem em Alphaville. O povo mais rico da terra está aqui na José Barga 129. Não, exalta o Senhor aí, em nome de Jesus. O povo mais rico da terra está sentado com Cristo nas regiões celestiais. O povo mais rico da terra está feliz, porque não pode ter nada no bolso, mas eu sou salvo pela graça de Jesus. Quem pode exaltar o nome dele aí? Exalta com as suas palmas. Louve o nome dele, exalte a Jesus. Fala para quem está perto de você, você é rico e nem sabe. Ô glória! Fala para ele, você vai ter dinheiro, mas você já é rico. É, rapaz. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ele tem é só dinheiro. Você é rico do que o dinheiro não pode te dar. Você é rico de uma graça, de uma prosperidade. Ninguém entende nada, o diabo fica confuso, ele não entende, ele olha para você e não entende. Você está confundindo o inimigo, você nem está sabendo, ele está olhando para você falando, mas como é que pode? Está apanhando, está sendo malhado, cheio de dívida, mas está aqui, falando que é o povo mais rico da terra, sou eu.
Domingo de manhã tu não perde culto, tu tá aqui para adorar Ele. Poderia estar em casa, mas está aqui para adorar. Ele não entende nada, está confundindo o inimigo. Por quê? Porque o povo mais rico da terra está assentado com Cristo nas regiões celestiais, entendendo que tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós já é nosso direito. Será que você pode receber essa palavra hoje? Você carrega a herança do Criador em você. Então exalte o nome de Jesus essa manhã. Sabe, Esaú não entende. Tem duas coisas sobre Esaú quando eu estudo sobre ele. Ele não entende quem ele é, ele também não entende aonde ele está. Ele não sabe quem é, e por não saber quem é, também não tem discernimento do ambiente que ele está vivendo. Porque quem não sabe quem é, qualquer ambiente não vai ser suficiente para ele. O problema não está no ambiente, o problema está na identidade. Pode mudar de igreja a vida inteira, se não descobrir quem é, vai ficar procurando algo que você não sabe. É igual um cachorro correndo atrás do rabo, já viu? Esses dias eu não estava com essa loucura em casa, correndo atrás do rabo. Vai ficar correndo a vida toda atrás do rabo e não vai pegar. É quando um crente não sabe quem é. Ele pensa que o lugar vai mudar ele. Irmãos, primeiro descubra quem você é. Ativa a sua identidade. Porque quando você sabe quem é, não é um ambiente que te transforma, é você. Quando você sabe quem é, você está aqui por um propósito: servir a causa do Cristo, independente das pessoas, independente do falatório. Eu sei por que Deus me chamou. Eu estou aqui nesse altar aqui, irmãos, porque eu sei por que Deus me chamou. Todo domingo eu estou aqui pela manhã, porque eu sei que Ele me chamou. Não importa o tempo, não importa a dificuldade, não importa o meu sentimento, se eu estou feliz ou estou triste, se eu estou contente com a igreja ou estou descontente. Eu vou cumprir uma missão, porque o que Deus me pediu eu faço, independente do que eu sinto. Isso é saber quem você é. É ter identidade. Não é deixar as pessoas falar sobre você o que elas não sabem. Porque Esaú teve uma fome, e Esaú era formado no campo, ele vivia com seu pai. Agora Jacó só ficava com a sua mãe. Jacó ficava com a sua mãe Rebeca, e Rebeca falava: olha, você deve ser o primeiro na sua casa. Você que tem que assumir o trono, é você que tem que assumir. Jacó estava ouvindo da mãe que Deus tinha falado com ele, que ele seria o primeiro da família, que ele seria o maior. Rebeca está pensando errado, porque ela pensa: olha, você deve roubar a primogenitura do seu irmão. A mãe estava querendo dar um jeitinho, porque talvez Deus tenha falado com ela que Jacó era para assumir o reinado, mas não era para Jacó trapacear. Porque às vezes a gente quer ajudar Deus a fazer algumas coisas. Às vezes a gente quer usar a força do nosso próprio braço para um milagre acontecer, para a promessa se manifestar. Escuta, Deus não precisa da força do nosso braço, Deus precisa da nossa obediência. Vou de novo: Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa da sua confiança. Porque se você confiar que Ele vai fazer, independente do tempo, vai chegar. Eu vou de novo, alguém não pegou? Se você confiar que Deus vai fazer, não precisa dar o seu jeito, vai acontecer. Eu não preciso usar a força do meu braço para dar um jeito, para acelerar algumas coisas. Tudo que chegar na sua mão, irmãos, vai permanecer, e isso é milagre. Levanta a sua mão, você vai viver de mão aberta. O que permanecer na sua mão é milagre. Só vai permanecer com você, isso é muito forte. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Só vai permanecer na sua mão e na sua família o que é milagre, não o que você dá jeito. Porque o que você trabalha para ter, você sustenta para manter. Agora, o que Deus te trouxe até a sua vida, você descansa, confia e descansa, e desfruta da bênção e da oportunidade. Quem exalta o nome do Senhor por causa dessa palavra hoje? Ele levanta quem quer. Deus levanta quem quer, na hora que Ele quer. Ele vai cumprir, Ele não precisa da nossa ajuda. Quer um conselho hoje? Fica no lugar da promessa. Ei, tem crente que vai ficar no lugar da promessa? É adorando a Ele, independente que não aconteceu ainda. Não estou vendo, mas eu estou no lugar da promessa. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A bênção estava ligada a Jerusalém. Fica lá, no lugar da promessa, esperando. Deus está falando com alguém aqui. Não aconteceu ainda, fica. Fica no lugar da promessa, porque Deus tem avivamento. Deus tem avivamento para a sua família. Deus tem avivamento no seu casamento.
Deus tem avivamento para o teu ministério, para o seu trabalho. Irmãos, eu estou sentindo de profetizar isso. Avivamento está chegando na sua vida de uma maneira que você não imagina. Eu estou sentindo uma graça. Meu Deus. Eu estou sentindo uma virtude chegando. Ele arranca quem tiver que arrancar. Ele levanta quem tiver que levantar. Ele derruba quem tiver que derrubar. Ele sara quem tiver que sarar. Mas o que Ele prometeu vai acontecer. Eis que eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Já é o sinal que algo está por vir. Quem já está sentindo essa nuvem acontecer? Quem já está sentindo que esse ano algumas coisas já estão mudando? Algumas coisas já estão mudando. A luta está igual, mas você no seu interior já não está mais igual. Tem algo mudando, tem algo diferente. Quem está sentindo, exalta o nome de Jesus aqui essa manhã. O nosso problema é exatamente esse: quando nós não fazemos aquilo que Ele nos pediu para fazer. Às vezes a gente vai criando coisas para satisfazer o nosso coração. Eu vou repetir, irmãos. Às vezes as pessoas elas querem interpretar a voz de Deus com o filtro das suas vontades. Às vezes as pessoas querem ouvir Deus, mas o filtro de ouvir Deus é a sua vontade. E Deus não vai ser filtrado com o que fala pelo que você sente. A palavra arranca o filtro da minha vontade. Quando Deus fala, eu me submeto. Era para você dar um glória a Deus, mas eu vou de novo. Quando Deus fala, porque às vezes Deus fala A e você quer interpretar C. E Deus não vai se responsabilizar pelo que Ele não falou. Ele se responsabiliza pelo que Ele fala, não pelo que você decidiu acreditar que Ele disse. Fala para alguém que está perto de você: dói, mas trata. Fica aqui comigo, fica aqui comigo. Eu quero que Deus fale comigo, mas eu quero que Deus fale comigo do meu jeito. Nós levantamos a mão aqui dizendo: é tudo sobre Ele. Quando Ele me confronta, eu espano. Eu entrego a minha vida ao Senhor, mas eu só quero... É igual quando o cordeiro pascual no Velho Testamento, que as pessoas tinham que comer o cordeiro por completo. Na Páscoa eles pegavam um cordeiro, eles tinham que colocar um cordeiro na mesa, e eles tinham que comer até as partes que eles não gostavam de comer. Renato, a palavra era: o cordeiro não pode ficar com nenhuma parte do seu corpo na mesa. Isso é o Evangelho hoje. O que é o Evangelho? Eu vou servir o Senhor, mas eu quero só a parte que eu gosto. Quando o pastor começa a me confrontar, aí é carne. Agora, quando é palavra profética para minha alma, eu escuto. Irmãos, deixa eu falar uma coisa: Cristo não quer ser metade para ninguém. Alguém pegou, vou de novo. Cristo não veio para ser metade. Ou você come o cordeiro por completo, ou você nem senta à mesa se você não está preparado para comer. Se não está preparado para comer o cordeiro completo, não senta na mesa. Fala: vou me preparar primeiro. Porque no momento que você fizer assim, sentar à mesa, o que está posto à mesa você tem que se alimentar. É o arrependimento, é confronto, é conversão, é mudança de caráter, é mudança de personalidade, é se arrepender de pecado, é se submeter à liderança, é ouvir o que Deus está dizendo. Não pode só pegar o que você quer. Hoje o cordeiro está na mesa, e quem quer se alimentar dele, receba do pão da vida. Quem vai se alimentar de Jesus, exalta o nome dele nessa manhã. Deus falou, eu me submeto. Essa é uma boa frase para você anotar. Pare de interpretar a voz de Deus com o filtro das suas vontades. Ele só se responsabiliza pelo que Ele fala. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Jacó já era diferente de Esaú. Esaú tinha, ele não pediu, ele recebeu. Jacó, ele achava que tinha, mas ele não tinha. O título, a primogenitura, estava com Esaú. Jacó achava que tinha, mas ele não tinha. Ele queria ser respeitado de uma maneira imposta. Ele queria viver sobre o título que o irmão tinha. Ele tinha, na verdade, inveja daquilo que o irmão tinha para ele. Ele queria arrancar de uma maneira pontual aquilo que o irmão tinha. E isso é muito forte, porque a diferença em você, o que faz a diferença no ser humano, não é o título que ele carrega, mas é a presença que confirma o seu propósito. É a presença que confirma o que ele vai viver. Então, irmãos, entenda: se a presença não mostrou algo em você, não queira você mostrar para o povo aquilo que a presença não mostrou ainda.
está entendendo o que Deus está falando aqui essa manhã? Ele está querendo o Renato mostrar algo que ele não tem, porque não era tempo de ele mostrar. Porque é a presença que faz a diferença na vida de alguém. Esaú não sabe quem é, não sabe aonde está. E quando nós não sabemos quem somos, nós vamos ser roubados por aqueles que querem o que é nosso. Faz sentido isso para alguém aqui? Quando eu não sei quem eu sou, não sei aonde eu estou, eu vou ser roubado por aquele que quer o que é meu. Porque se você não sabe quem é, o que tem, qualquer um pode roubar de você. Isso é muito forte, porque o diabo trabalha dessa maneira. Mas a Bíblia tem uma história muito interessante, que tinha um moço que ganhou uma herança. O nome desse moço se chama Nabote. Nabote recebeu uma vinha, e a vinha de Nabote ficava do lado do palácio do rei Acabe. E agora o rei Acabe, você conhece, eu já ministrei. O rei Acabe, na galeria dos reis de Israel, foi declarado o pior rei. O pior rei de Israel foi Acabe. E Acabe escuta falar que Nabote tem uma vinha, ele vai lá. Ele vai querer negociar a vinha de Acabe. Mas Nabote, primeiro, ele sabe o que é, quem é. Ele sabe o que tem. E ele também entende que ninguém vai roubar aquilo que ele carrega. Ele não é enganado. O país está em crise, o rei está desviado. Mas agora Acabe vai até o jovem pedindo para ele vender a vinha. Mas Nabote levanta dizendo uma palavra: meu rei, o que eu ganhei aqui é herança. Não vendo, não dou, não entrego, não negocio. O que é meu é meu. Não, mas eu te pago caro. Não é sobre dinheiro, é sobre herança. O que é herança eu recebo, eu não negocio, não vendo, não entrego. Não, mas está todo mundo fazendo errado. Não negocio, não entrego, não negocio nada. Não, pecado você não negocia. Ah, mas é bonito, vai ganhar dinheiro. Não, não negocio. Herança você não negocia. Com o diabo você não negocia. Com o diabo você bate a porta na cara dele dizendo: aqui quem governa é Cristo. Aqui quem governa é Cristo. O que eu carrego é inegociável. Levanta a sua mão. Remasui. O que Deus te entregou é seu. Ninguém vai roubar o que Deus te entregou. Você não dá, você não vende, você não troca. O que você ganhou é herança. E herança ninguém rouba de você. Quem pode levantar a sua mão e receber isso, essa palavra? Você não vai entregar aquilo que Deus te entregou. Quem pode exaltar Jesus aqui essa manhã? Aleluia. Esaú foi para o campo e Jacó fica em casa. E quando Jacó fica em casa, ele está fazendo uma comida, está cozinhando, e Esaú volta cansado, com fome do campo. E quando Esaú volta, esse momento de fome, a fome falou mais alto do que o propósito. A fome de Esaú falou mais alto do que a sua chamada. E quando a minha fome fala mais alto que o meu propósito, eu desço aonde estou para satisfazer o meu momento. Eu vou repetir. Quando a fome fala mais alto que o meu propósito, eu desço do nível que eu estou para satisfazer apenas o momento que eu estou vivendo. Porque às vezes a fome de ganhar dinheiro, a fome de satisfazer a sua alma, a fome de ter prazer a todo momento, faz você descer do nível que Deus te levou, para satisfazer o seu prazer, satisfazer apenas um momento. Mas como eu disse, Deus não está levantando o crente para momento. Eu vou de novo. Deus não é Deus de momento. Deus é Deus de casamento. Deus não te chamou para um encontro. O nosso encontro não é para um momento, mas o nosso encontro é o noivo e a noiva. E quando você tem fome e deixa a fome falar mais alto que o seu propósito, você desce para satisfazer o seu prazer. E isso é poderoso, porque cuidado, irmãos, quando você desce para satisfazer o seu prazer com a fome que está falando, cuidado, porque tem Jacó de olho no que é seu. Ei, fala para quem está perto de você: cuidado, Esaú. Fala para ele: cuidado, vigia nessa manhã. Eu estou bem esperto com os crentes da academia. Fico olhando para minha varoa, já fico só de olho. Eu falo: varão, eu tenho autoridade para te dar um murro aqui hoje. Brincadeira. Saí da academia ontem, minha esposa falou: quem é tal fulano? Me seguiu e curtiu umas fotos minhas. Eu falei: nunca nem vi. Então vigia, pode bloquear. Tô igual o Júnior Trovão. Vai cantar mulher do... É igual o Júnior Trovão. Você joga vôlei? Então receba esse bloqueio. Eu falei: vigia, tô de olho, o que Deus me deu é meu, rapaz.
Fala para quem está perto de você, cuida do que é seu, senão Jacó... Vigia, viu? Cuida da tua esposa. Cuida do que é seu, porque senão tem alguém de olho no que é seu, irmãos. A gente brinca, mas de verdade, o diabo está doido para roubar a sua presença, o propósito, a herança. A gente brinca, mas é verdade, porque ele tem uma raiva. Irmãos, eu gosto do mover espiritual, eu gosto de orar em línguas, eu gosto da batalha profética. Esse é meu DNA, não consigo fugir disso. Eu gosto do mover, irmão, eu gosto de língua estranha, eu gosto de corinho. Eu vim dessa assembleia, eu gosto. Quem gosta de corinho de fogo, levanta a mão aí. Os batistas, só assim. Os presbiterianos da carro, o Lucas ali. Não aguento mais corinho, fogo, mover. Eu gosto de palavra, de ficar tranquilo. Eu também gosto. Eu sou do mover, eu sou pentecostal, irmão. Mas se tem algo no mundo pentecostal que às vezes me irrita. Eu já fui muito culto assim, tá gravando, né? Mas tá tudo bem. Tem pouca gente hoje, a gente tá em família aqui. Mas o que me irrita é que às vezes as pessoas pensam que o mover de gritar, pular, cair, sapatear e orar em línguas vai anular o domínio próprio que eu preciso ter nos próximos dias. Eu gosto do mover, mas tem hora que a fome vai falar mais alto, e aí eu não oro em línguas, eu só falo não. Tem hora que a vontade de você fazer uma coisa errada vai acontecendo com você. Você é ser humano, tem alguém que é ser humano aqui hoje, amém? Mas aí não é a oração em línguas que vai anular o não que você precisa fazer, porque o que a gente precisa ter é domínio. De novo, domínio. Eu gosto, mas eu não cedo. Todo mundo faz, mas eu não faço. Tá dando certo para um monte de pastor que está fazendo coisa errada. Para mim, eu vou continuar fazendo o que é certo. Não, mas eles estão prosperando, ganhando dinheiro, fazendo isso, fazendo ofertório dessa maneira, fazendo célula, G12, multiplicar. Eu vou continuar fazendo o que eu acho que é certo. Não cedo, caráter não vou ceder, princípio não vou ceder. É domínio próprio. Não adianta cantar em línguas, pular, marchar, se na hora que é para você falar não. Não adianta orar em línguas aqui e xingar todo mundo lá fora. O mover pentecostal é Deus me toca e eu mudo. Eu vou de novo, Deus me toca e eu mudo. Glória a Deus diminui, mas eu vou de novo, Deus me toca e somos mudados. Porque nenhum homem que foi tocado por Deus permaneceu do mesmo jeito. Nenhum homem que foi tocado pela glória permaneceu da mesma maneira. Nenhuma família que foi tocada pela glória. Estou falando da glória, estou falando da glória, estou falando da glória, estou falando da unção. Nenhuma família que foi tocada. Irmão, quando Deus tocou minha família, meu pai olhava para a bebida assim e falava: eu não sei o que estou sentindo, não estou querendo mais. Tá fazendo mais sentido para mim beber? 4 anos, 5 anos, eu e a avó na monte, chorando. Daqui a pouco ele olha: não tá fazendo mais sentido. Não tá fazendo sentido porque quando Deus toca, alguém pegou. Não, eu ouvi esses dias alguém: eu tô tendo nojo do pecado, porque quando Deus... E Ele está liberando uma palavra. Eu estou vindo com a minha glória aqui nessa manhã. Erema, levanta as suas mãos, me ajuda a pregar. A fome não vai falar mais alto do que o propósito. Você vai renunciar por amor a Cristo. Você vai permanecer por amor ao Evangelho. Levanta a sua mão. Está cansado, mas vai permanecer. Está desanimado, mas vai permanecer. Receba essa palavra hoje. Isso é palavra profética. Se você sabe quem você é em Deus, você não vai descer aonde o diabo está. Levanta a sua mão. Hoje o Espírito de Deus me trouxe aqui para você liberar uma palavra. Não ao pecado, não à mentira, não à lascívia, não à prostituição, não à pornografia, não ao dinheiro fácil, não à orgia, mas sim à santidade, sim ao temor de Deus, sim à reverência, ao princípio da palavra. Amor à presença. Continue agradando ao Senhor. Continue agradando ao Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Onde estão os que vão agradar a presença de Jesus aqui? Exalte o nome dele nessa manhã. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Esaú vende a sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. Um prato de lentilha, agora ele entrega a sua primogenitura.
Ele entrega a sua herança porque teve fome. E o problema não é ele ter errado. O problema é a forma que ele se arrepende. Ou não se arrepender também é o problema. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. Mas obviamente às vezes não é só o pecado, porque Deus tem perdão para o seu pecado. Mas às vezes o que nos afasta de Deus, irmão, presta atenção nisso aqui. O que nos afasta de Deus é às vezes a hipocrisia de viver como se nada tivesse acontecido. Deus tem perdão para o seu pecado. Deus tem perdão para os seus erros. Mas até quando a gente vai ficar com o cinismo quando se nada tivesse acontecendo? É pecar, errar e tá tudo bem. Se o pastor não me confrontar, eu continuo pecando. Vai nessa. Fica assim. Porque ainda continua existindo o céu. Ainda continua tendo julgamento. E o julgamento do pecado não é o meu. Você vai ser julgado pelo seu pecado. Ah, mas o pastor errou. Continua vivendo dessa maneira, que tu vai ver aonde tu vai parar. Se você errou, se arrepende. O que a Bíblia fala? Chama os líderes, confessa. Porque o que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Irmãos, chega da gente viver uma vida com Deus como se nada tivesse acontecendo. Vai pecando, vai errando, vai jogando debaixo do tapete. Irmãos, quer um conselho hoje? Joga na lona, se arrepende. Fala: Pai, eu preciso do perdão. Essa semana eu errei, essa semana eu pequei, mas eu preciso de transformação. O problema hoje é que a igreja não tem mais clamor pela humilhação, pastor Mars. Não tem mais humilhação por pecado. A gente se humilha para a pessoa, mas não se humilha pedindo perdão para Deus. A gente se humilha para ter uma amizade, mas a gente não se humilha para receber perdão de Deus dos nossos pecados. Chega, a prioridade da nossa vida continua sendo Cristo. A prioridade da nossa vida continua sendo o Senhor. Levanta a sua mão nessa manhã. Não adianta querer recomeçar com o nariz em pé. E a palavra para Apocalipse é: se arrependa e volte aonde você caiu. Levanta a sua mão nessa manhã. Tem alguém que veio se humilhar na presença? Será que você pode pedir perdão de algum pecado seu aqui? Será que alguém pede pedir perdão por algum erro que come? Levanta a sua voz aqui. Eu quero ouvir a sua voz. Ele não quer o seu teatro. Ele não quer a nossa performance. Ele quer o nosso coração. Ele não quer que a gente rasgue as vestes. Ele quer que a gente rasgue o nosso coração. Rebase. Rabase. Rebase que te. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Escuta isso. Deus só pode usar você
com a sua verdadeira identidade, não quem nós fingimos ser. Deus só pode usar quem nós somos, não quem nós fingimos ser para Ele. Isso é transformador, porque Deus teve que parar Jacó. Ele trapaceou, pegou a roupa, a túnica do irmão, o cheiro era do irmão, mas quando ele falava, a voz continuava sendo de Jacó. Ele roubou o irmão, mas quem ele era, ainda era Jacó. E agora Deus teve que parar ele, para iniciar um processo sobrenatural. Agora Deus teve que levar Jacó a um nível extremo, levando ele para o deserto. E aí sim começa o tratamento. Quando leva Jacó para o deserto, aí sim começa um tratamento. Agora a gente vai tratar quem você é, não quem você finge ser. É deserto. Para mim deserto é escola. Sabe onde mais Deus me tratou? Foi no deserto. Deus não me tratou quando estava tudo indo bem. Deus tratou o meu caráter quando eu vi que eu estava num deserto e ali era só eu e ele. Aí começa o tratamento, é você e ele. Não tem amigo, ninguém te liga, ninguém te vê. É você e ele, não tem família, não tem ninguém, é você e ele, é deserto. Aí nós vamos tirar o Jacó para trazer a verdade do céu para a sua vida. Essa é a hora, deserto com Deus. É esse momento que você começa a ser transformado. A Bíblia fala que agora ele está ao entardecer, com uma tarde, ele pega uma pedra. Ele Deus no deserto, sai fugido de casa. Aconteceu uma briga, ele sai fugido de casa, vai para o deserto, pega uma pedra para dormir. Meu Deus. Reinaldão, pense a cabeça dele. Fiz tudo errado, trapaceei meu irmão, menti para o meu pai, mas agora eu estou no deserto, agora acabou, não tem mais esperança. Aí ele pega uma pedra e vai dormir. Pastor Márcio, quando ele fecha o olho, ali ele dá um nome de encontro Peniel. Quando ele fecha o olho, ele abre o olho, ele tem uma visão espiritual aberta. Ele começa a olhar anjos descendo pela escada e outros anjos subindo pela escada. Aquela visão para ele não estava entendendo nada, porque é anjo, e se é anjo, o anjo voa. Se é anjo, o anjo passa a parede. Mas a visão aberta ali naquele momento era Deus dizendo: trapaceou a casa, trapaceou a família, quer mudança, aprenda com os anjos. Comigo é degrau por degrau. Degrau por degrau. Os anjos podem voar, mas a minha presença, até quem pode voar tem que aprender a respeitar processo. Jacó quer ser transformado degrau por degrau, processo por processo. Ei, Noé quer construir a arca, então aprenda, não é do dia para a noite, madeira por madeira, tempo após tempo. Quer uma igreja saudável? Quer a igreja que você idealizou? Então construa conosco, madeira por madeira, degrau por degrau. Ei, levanta a sua mão nessa manhã, porque Deus nos chamou para viver madeira por madeira, degrau por degrau. Onde estão os que vão se submeter ao processo de Deus aqui nessa manhã? Anjo voa, mas até na presença tem que se submeter ao processo. Ó, ali inicia o processo. Aí agora Jacó vai para casa do seu tio chamado Labão. Chega lá, olha para uma varoa, fala: é ela, é essa que eu quero. Raquelzita, meu Deus, é mistério. Tio, o que eu preciso fazer para casar com ela? Trabalha 7 anos aqui. Ó, 7 anos trabalhando para tê-la? 7 anos. Sabe o que eu aprendo com Jacó? Que todo enrolado uma hora vai encontrar com mais enrolado que ele. Todo homem que é enrolado, que é trapaceador, uma hora vai encontrar com o pior que ele. Fica tranquilo, que o que você planta é sua opção, mas a colheita é obrigatória. A colheita chega. Pode ficar em paz. O que você planta, você escolhe, mas o que você colhe é obrigação sua receber a colheita. Fica em paz. 7 anos, tá ali trabalhando pela varoa. Passa 7 anos, já estou encerrando. Eu gosto muito desse texto, meu Deus. Passa 7 anos, Reinaldão. Vai para a noite da lua de mel. Meu Deus.
A mulher colocava um véu, foi dormir com a varoa, mistério, tenda tremeu. Quando acordou de manhã, ué, não é você que eu trabalhei não. O tio colocou Lia, a primeira filha. Quem quer? Quer Raquel? Vai trabalhar mais 7 anos. Ó, processo. Não trapaceou lá atrás? Então agora aprenda que você vai colher tudo aquilo que você fez. Quer mudança? Degrau por degrau. E ali ele casa com Lia e começa a viver família. E ela gera um filho. O primeiro filho que ela gera, Judá. Não era quem Jacó queria, mas era o que ele precisava. Evangelho não é receber o que eu quero. Mudança não é receber o que eu quero. Não, mas eu não mereço receber isso. Quem disse que você não merece? O que nós merecíamos, eu já te falei. O que nós merecíamos é estar uma vida inteira sem Deus. Mas nós recebemos pela misericórdia herança, transformação. Então o que acontece na terra, eu aceito. Eu me posiciono degrau por degrau. Eu não queria, mas eu aceito esse processo. E ele pega a Lia, casa com ela, tem um filho, o filho chama Judá. Agora eu vou mais fundo, isso vale uma glória a Deus, estou encerrando. Quando nós estudamos a genealogia de Jesus, nós sabemos que Jesus é o leão da tribo. Não era o que Jacó queria, mas era o que ele precisava. E do que ele não queria, o que precisava, iniciou um processo, a genealogia do nosso Cristo. E ele veio da linhagem dessa mulher chamada Lia, o leão da tribo de Judá. No começo eu não entendo, mas amanhã eu vou entender. Leão da tribo de Judá. Se Judá não tivesse nascido, se Judá não tivesse nascido, Cristo não veria. Mas por causa que agora Jacó se submeteu degrau por degrau, ele alcançou não só a nossa vida, mas toda uma geração. Jesus veio, transformou a nossa história. E por isso nós estamos aqui. Nessa manhã Deus está dizendo: aceita o processo, degrau por degrau. Você não entende os planos, mas o propósito é maior. Fez errado lá atrás, se submeta. Hoje Deus te levanta para mudar a sua história. E quando Deus desce na casa, ele olha para Jacó e diz: Jacó, não é mais o seu nome, agora o seu nome é Israel de Deus. Eu mudo o seu nome, eu mudo a sua história. E hoje Deus está mudando nomes aqui nessa manhã. Se você sente isso, fica de pé comigo. Hoje você vai entender o porquê de muitas coisas. Hoje você vai sair daqui entendendo o porquê de muitas perdas. Hoje você vai sair daqui entendendo que é degrau por degrau, madeira por madeira. Deus vai usar quem você é, não quem nós fingimos ser. Ei, o que Deus te deu é seu. Você não negocia, você não negocia. O que Deus te deu é seu. Então levanta as suas mãos nessa manhã, fecha seus olhos. Se você precisa pedir perdão a Jesus, se humilha na presença dele, mas aceita o processo do Cristo. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas agora. Começa a erguer a sua voz. Nos ajude nessa manhã. Começa a levantar um altar de adoração agora, pedir Espírito Santo, nos leve, nos muda, nos transforma, muda a nossa história, muda a nossa casa, muda a nossa personalidade, muda o nosso caráter. Levanta suas mãos o mais alto que você pode e começa a pedir por mais a presença, mais a presença, mais a presença. Suba sua voz, exalte Jesus essa manhã. Muda-nos, Deus, muda-nos, Senhor. Libera mais a sua presença. E eu vou me esvaziar pra você, tudo em mim, tudo
me esvaziar pra você, Senhor, tudo em mim ganhar. E o seu amor está ganhando forma. E o seu amor está ganhando forma. Sim. E o seu amor está ganhando forma. Levanta as suas mãos nessa manhã e declare: eu vou me esvaziar. Levanta as suas mãos, declare isso ao Senhor. E eu vou. Declare: Me esvaziar. declare para você, Jesus. Levanta as suas mãos. E pra você, Senhor, E tudo em mim ganhar. e eu vou, Sim. e eu vou me esvaziar pra você, Senhor, e pra você, tudo em mim ganhar, tudo em mim ganhar. E o seu amor está ganhando, e o seu amor está ganhando. Sim. 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 Quando você está sendo mudado por Deus, quando Deus te leva a um deserto, você não tem o que você quer, você tem o que você precisa. Então hoje, para de reclamar do que você não tem. Para de reclamar do carro que você não tem. Para de reclamar do serviço que você está. Pare de almejar coisas que você ainda não recebeu. Porque no processo de transformação, você tem exatamente o que você precisa. No processo de mudança, eu tenho exatamente o que eu preciso. Para derrubar Golias, eu tenho na mão o que eu preciso, uma pedra. Para abrir o mar, eu tenho o que eu preciso nas minhas mãos, um cajado. Para viver o Evangelho, eu tenho o que eu preciso, a minha fé, a minha herança. Eu já tenho o Espírito Santo. Eu não vou reclamar do que eu não tenho e nem murmurar com o que eu recebi, porque o que eu tenho é o que eu preciso. Ei, Jacó, o que você precisa é dela. Então é ela que vai gerar o filho da genealogia, que vai mudar a história. Ele é o Cristo, ele é o leão da tribo do seu filho Jacó. Ele é o leão da tribo do seu filho Jacó. Porque é justamente o que você não quer que Deus usa para aperfeiçoar o seu caráter. Às vezes o que você rejeita é Deus usando para mudar algo em você. Se Judá nasceu, é um anúncio que ainda tem esperança para a humanidade. Se Judá nasceu, é um anúncio que o leão da tribo de Judá já está vindo. Ele está voltando. Jacó, degrau por degrau. Se arrependa, degrau por degrau. Eu não sei se existe alguém que se reconhece com essa palavra precisando, falando: olha, eu preciso de mudança degrau por degrau. Tem algumas versões em mim que eu preciso sacrificar para viver o que eu nunca vivi. Se tem algum corajoso dessa maneira que eu falei aqui essa manhã, levanta a sua mão direita. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão direita, sai do seu lugar. Nós vamos ungir você no altar aqui, declarando transformação sobre a sua história, sobre a sua vida. Vem para o altar, porque no altar tem resposta.